Olá, tudo bem? Não adianta ajudar a quem não quer ser ajudado. É o que nos diz um pensador chinês chamado Confúcio. Mas será que essa frase ela é totalmente assim absoluta? Claro que não. Muitas vezes, em diversos momentos da nossa vida, nós temos que agir com uma postura diferenciada. Com certeza buscando resolver da melhor forma. E pode ser que essas pessoas que em algum momento precisam de ajuda, talvez elas nem saibam que precisam desse apoio. É interessante que nesses momentos talvez a gente receba até uma palavra ou uma ação ou reação de forma incoerente, que isso pode trazer para nós um sentimento talvez ali de ingratidão, um sentimento talvez de que aquela pessoa realmente ela não está aberta a receber esse tipo de ajuda, não está aberta a isso, a esse apoio. Interessante que então nós passamos até a dar respostas impensadas também, agir de forma precipitada. E pode ser que brote em nós essa forma, esse sentimento, essa emoção daquilo que chamamos de raiva. Interessante que a raiva, em alguns momentos, ela pode ser até interessante quando ela nos impulsiona a agir de uma forma diferenciada, tirando-nos aí da inércia, nos tirando então do estatismo, daquele marasmo. Mas na maioria das vezes o que nós verificamos é que a raiva ela vem como uma reação e nós tendemos a utilizá-la de forma totalmente negativa, de forma dissuasiva, de forma em que nós vamos, na verdade, trazer um desentendimento ou um momento ali inoportuno para aqueles que estão envolvidos naquela situação. E nos diz, por exemplo, o Benjamin Franklin, um estadista americano, ele nos diz que aquilo que começa com raiva termina em vergonha. E também um provérbio chinês nos orienta que se você conseguir manter a paciência em um momento de raiva, você vai evitar 100 dias de sofrimento. É interessante que isso tudo perpassa por um desenvolvimento, por uma situação em que nós vamos administrando os nossos sentimentos, administrando as nossas emoções dia a dia, para que então nós possamos nos esvaziar, muitas vezes até nos silenciar, isso como um princípio de sabedoria, como um princípio de potencialidade pura, em que nós vamos agir sem julgamentos, sem utilizar de preconceitos, de pré-pensamentos que vão nos conduzir a uma situação totalmente negativa por vezes. Interessante que um sábio, ele vinha então transitando por uma estrada com seus discípulos e em dado momento ele passou por uma ponte e viu que um escorpião estava sendo arrastado pelas águas. Ele imediatamente pulou naquelas águas e salvou o escorpião. O escorpião, naquela hora, picou imediatamente aquele sábio que, com aquela dor forte, deixou esse escorpião cair na água novamente, mas ele não se conteve, não pensou duas vezes e continuou. Foi até ali, correu naquela correnteza ali próximo e chegou com um ramo de uma árvore e fez com que aquele escorpião subisse naquele ramo e ele fosse salvo. Os seus discípulos olharam para ele de forma atônita, de forma penalizada e pensaram, não, o mestre deve estar doente, ele deve estar doente, como que ele pode tentar salvar o escorpião e esse imediatamente pica o sábio e ele ainda continua a querer salvá-lo. O sábio continuou observando, olhando os discípulos, ouvindo aqueles comentários de forma silenciosa, quando então ele voltou para os seus discípulos e disse, na verdade, o escorpião ele agiu conforme a sua natureza e também eu agi conforme a minha natureza. É interessante isso, que muitas vezes as pessoas tendem a agir que quando você faz o bem a alguma delas,
que essas em algum momento vão te contrariar, vão agir de forma contrária, mesmo que você tenha feito um bem a ela. Mas nós temos que lembrar também daquele provérbio, daquele dito popular que nos diz que nós temos que sempre fazer o bem sem esperar a quem, ou sem ver a quem, ou sem esperar, talvez, muitas vezes, algo em troca. Naquela ação, naquilo que você realizou, você realmente sentir a satisfação de ter feito e ficar, então, feliz simplesmente por ter realizado aquele bem àquela pessoa. E, desse modo, nós podemos compreender que talvez quando você é contrariado, talvez você pode ser até insultado, ofendido por alguém, a gente tende a querer fazer algo da mesma forma, ou como se diz, né, agir e entregar a mesma moeda para aquela pessoa. Contudo, nesse momento vale o silêncio reflexivo. Como nos diz até em Provérbios 17:28, que até o tolo, quando fica calado, quando ele faz silêncio, ele se passa por um sábio. É nesse sentido, então, que nós temos que observar que se nós queremos desenvolver ainda mais a sabedoria, que nós temos que buscar, sim, essa potencialidade pura através da reflexão, através do silêncio, através de que nós temos que buscar agir conforme a nossa natureza. Você agir conforme a sua natureza, que com certeza nós faremos o melhor que nós temos a fazer em nossa vida. E assim, quando você há de conquistar no seu coração, você realmente transcende e vive e convive com as pessoas de uma forma muito mais feliz, de uma forma muito satisfeita. No mais, desejo a todos um excelente dia e nos encontramos uma próxima vez, se Deus quiser. Tchau!